aí, como é que tá? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Esse é o One Link Talks, o podcast da primeira rede social voltada para o mercado condominial. E nessa primeira temporada, nós separamos um time especial, com pessoas muito relevantes no mercado que realmente entregam resultado. E hoje eu estou recebendo aqui a Débora Dubin. É assim que a gente faz. Isso, obrigada. Tudo bem, Débora? Tudo, obrigada por me convidar. Tô honrada, inclusive, de estar nesse grupo aí, já vi quem veio. Obrigada mesmo. Comecei o episódio falando que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas sempre a primeira, eu gosto de falar com o CPF. Então eu quero te perguntar o seguinte: quem é a Débora Dubin fora do cargo, fora da eletromídia, quando você entra no elevador do seu prédio ou se você chega na sua casa? Boa. Quem é ela? Fala um pouco para mim. Como uma boa leonina publicitária, não tenho muito problema de falar sobre a minha pessoa. Eu sou mãe de 3 crianças. O mais louco de tudo, quando eu falo que eu tenho 3 filhos, as pessoas falam, nossa, mas 3? E eu sempre falo, eu nunca tive aquele sonho de ser mãe. Sim. Meio que foi acontecendo, mas hoje em dia eu diria que muito do que eu faço, se não 100% das decisões que eu tomo, é pensando neles. Certo. E aí, sem vitimismo, Fala o a nome dele, mãe, só para é eu. o Henrique, que tem 14. Henrique, um Me abraço. passou, tá com 1,84 m já, gigante. A Carolina, vai fazer 12 esse ano, em outubro, e a Gabriela, que faz 10 em Uma idade setembro. nada complicada essa idade, né? Mas sabe que é uma delícia, É assim, muito bom, né? tem momentos que é muito difícil ainda, porque tô começando a sentir aquela coisa de o Henrique já não quer muito saber de mim, assim, ele quer saber de mim mais na hora de dormir, Aham. e daí eu consigo que ele se abra um pouco. Hoje de manhã, 6 da manhã, rolou um te amo, eu também Uhum. te amo, mas já tá naquele momento que os amigos são mais O meu não gostava que eu importantes. abraçasse ele na frente dos colegas. Imagina, eu acho Meu que ele Deus. morre se Tava eu bravo. fizer isso. Então, eu tô começando a sentir essa coisa de, putz, daqui a pouco eu não vou ser mais a número 1 na vida dele. Sim. Eu acho que eu sou uma boa amiga. Eu sou uma pessoa que eu me dou com todo mundo, mas eu me abro para poucos. Tanto que normalmente quem não me conhece fala que eu tenho cara de brava, Uhum. beiro até antipática. Mas é que eu não sou uma pessoa que vai chegar, ai, aí, tudo bem, dou Não é beijinho em assim, todo mundo. chega Não sou. chegando, já vai aos poucos, né? Talvez eu brinco, meu lado gaúcho, alemão, Aham. vai, entendeu? Eu sou um pouco mais fechada, mas eu sou daquelas que a pessoa já vi no grupo do condomínio, alguém está passando perto de tal rua para pegar os filhos na escola, que eu estou em São Paulo, estou presa no trânsito. Sim. Se eu posso, de verdade, eu sou aquela pessoa sem estresse nenhum que eu vou lá e busco o filho dos outros, porque eu sei como é difícil também a gente Sim, tentar sim. unir as duas coisas. Me considero super estressada, tenho trabalhado muito para não ser, e estressada com coisas bobas do dia a dia, assim, o trânsito me estressa, Tá. coisas bobas me estressam, mas da mesma forma que me estressam, 2 segundos depois eu já esqueci daquilo. Que mais? Cada vez mais preguiçosa, então fim de semana que eu quero só é ficar, Curtiu o feriado curtir, bem? tão Tranquilo. bom, Bom, tão né? bom. E aí, assim, fazer churrasco com amigos, ficar lá, curtindo. Não sou. E você se considera uma comunicadora nata ou você, tipo, é meio modesta? Assim, Tá. não. Eu não me acho, sabia? Eu acho que eu não uso palavras difíceis, então eu normalmente não me escuto. Eu tenho mais problema de me escutar do que Você me gosta de ver. se assistir, por exemplo, esse Jamais. podcast? Não vou ver. Por favor, inclusive, deem um joinha, Mas os cortes, pelo sigam. menos os cortes. Não me vejo em hipótese alguma. Não Aí vem me a vem para pergunta: provar o por que quê. acontece dentro da sua cabeça de você não querer se assistir? Eu não gosto da minha voz. Minha voz me irrita um pouco. Sério? Sério, eu não gosto da minha voz, a minha voz me irrita. Daí eu acho que eu falo errado, porque o gaúcho é tu vai ir, Sim, tu vai, tu quer, tu pode. Daí eu sim. já acho que eu falei errado.
Eu não sou uma pessoa que Mas também tenha... você não, Eu você sou não muito encana com isso prática. também, não. Você Não, leva numa boa. é. Tipo, Eu sou muito prática, então eu não vou chegar num lugar e falar um português mais robusto, com palavras super inteligentes. Eu sou muito prática. E aí, quando eu me escuto, eu falo, ai, gente, que foi aquilo? Mas não me importa muito o que as pessoas vão achar, na sim. verdade. Eu me importo assim, no final, gostou, não Tá, gostou, vai entendi, poder entendi. usar. Mas se alguém olhou e disse, ai, que E ruim, qual das crianças mais puxou você? a Carolina do meio. Ela é, ela é brava, mas ela é muito rápida, assim, e sem paciência. Daí eu acho que ela é parecida comigo. Eu acho ela isso, eu acho ela rápida, ela é esperta, ela é muito prática. A Gabi, a menor, ela não é, ela gosta mais de conversar, ela quer ter DR, e aí é um desafio para mim, porque preciso sentar com ela, às vezes ela quer me contar uma história que em 3 palavras está resolvido o assunto, mas ela quer 15 minutos da minha atenção, ela Uhum, quer contar assim do começo, como foi o dia? sim. Ela quer contar em meia hora, e para mim, que sou prática, sem paciência, é um desafio, na verdade, porque eu preciso tentar, enquanto ela fala comigo, tá lá ela me falando mesmo, e não como eu já fiz no passado, ela me contando e eu andando pela casa, guardando coisa, trocando de roupa, sabe? Aquela escovando Sim, os sim, sim. dentes. Mas então, assim, a Gabi é diferente e a Carol é mais parecida comigo. E o Henrique é menino, né? Ele foi o menino da mamãe até bem pouco tempo atrás. Ele é um menino muito querido, assim. Mas agora ele tá começando a querer ter outros interesses que não são familiares. Conhecemos um pouco, então, do CPF. Agora eu quero te fazer uma pergunta Hum. de trabalho. Como que você caiu nesse mundo de telas, nesse mundo dos condomínios, dos elevadores, dos aeroportos, dessa tecnologia toda? Como que você caiu nesse mundo? Sabe o que é engraçado? Que meu pai é médico. E eu sempre falo que quem é médico, tem poucas profissões que a pessoa já nasce querendo ser Qual que é a aquilo. especialidade Ele é dele? cardiologista, Ah, mas em eu Porto fui Alegre. propagandista há 20 anos. É. É, E assim, meu pai, eu acho que no dia que nasceu, ele queria ser médico. certo. Quando eu fui fazer vestibular, eu escolhi publicidade, porque era o que não tinha matemática, física. Foi assim que eu decidi ser publicitária. Não Certo. vai ter matemática, não vai ter física, é isso que eu quero. Trabalhei muitos anos em agência, depois eu acabei sendo demitida de uma agência. Eles fizeram um corte, demitiram assim 40% do quadro, fiquei arrasada. Meu pai falou: por que não vem então de repente passar um tempo morando fora, uma oportunidade? Sim. Acabei indo morar, fiquei 4 anos morando fora. Quando eu voltei, eu conheci logo, fui para Porto Alegre e conheci o meu marido, que hoje é meu marido. E Uhum. aí acabei me mudando para São Paulo. E caí no Terra, que era povo jovem, não deve nem saber o que era o Eu Terra. lembro. Tinha um negócio chamado Sonora, que era o canal de música digital do É. Terra. Acabei caindo no Sonora, porque eles estavam. A Terra da Telefônica, que é espanhola, queriam trazer para o Brasil esse negócio, esse tal do Sonora. E aí eu comecei a trabalhar com relacionamento, com as gravadoras, com as editoras. Depois eu fui para a área Latam, né? Uhum. Aí eu viajava para os terras da América Latina implementando o produto. E aí eu me descobri um pouco nessa coisa do relacionamento, que eu vi Uhum. que eu gostava muito mais do que vendas. Apesar de eu achar que eu convenço as pessoas a comprarem alguma coisa ou instalarem eletromídia, eu gosto muito mais da área de relacionamento, apesar de Tá. ser hoje diretora de captação e relacionamento. Sim. E aí acabei entrando, de uma hora para outra, os espanhóis decidiram descontinuar o produto no Brasil, acabei caindo na área de OH do Terra. E aí comecei a trabalhar, e aí A OH é a vai. mídia fora de casa que se fala. Out of home, exatamente. E aí o Terra virou Telefônica on the Spot, a Eletromídia na época, eu estou falando 2015, comprou a OTS, a On the Spot, e aí eu caí nesse mercado de OH. Acabei tendo a minha terceira filha, saí, 1 ano e pouco depois, acabei sendo
E aí é muito relacionamento, né? São pessoas que no Terra eu entrei porque uma conhecida minha de Porto Alegre me indicou. Quando eu fui para a Elemídia, na época era a Elemídia que tinha as telas em elevadores, né? Foi uma pessoa que tinha trabalhado comigo também no Terra que me indicou, e aí queriam uma pessoa para iniciar a área de relacionamento da Elemídia com síndicos, Certo. administradores, porque na época só tinha ou captação ou atendimento. Não tinha ninguém olhando relacionamento, aquela coisa da régua de relacionamento, no Aham. momento do pós, é o pós-venda eterno, né? Uhum. E aí acabei entrando em 2018 e eu não tinha noção do mercado condominial. Mas 2018 para cá, e aí 7 anos, o negócio mudou muito também, né? Assim, Sim. eu meio que a Débora, a Elemídia e agora a Eletromídia e o mercado cresceram e se desenvolveram juntos. Então é legal, porque eu tenho um comparativo, tem gente, tem síndicos que eu conheci, é isso, há 8 anos, que eu vi nessa evolução, como profissionalizaram. E eu fico, quando eu conto para amigos meus que não estão nesse mercado, eu falo, gente, vocês não têm noção que é esse mercado condominial. É, eventos, profissionais, a demanda, né, de um síndico, porque as pessoas não têm noção. Uhum. Elas ainda, muitas ainda acham que o síndico é aquele cara que vai lá só para ver o jardim e eventualmente estar numa reunião e decidir alguma coisa. Eles não têm noção Sim. o que está por trás. Então, hum, é maluco, porque eu vejo, eu sempre falo que que eu vejo um pouco de fora, porque eu não estou dentro no sentido de Sim. eu não sou concorrência para o síndico, mas eu acabo escutando as histórias. Para muitos eu acabo dando algumas ideias também, porque é E você uma ainda fala visão. muito com o síndico ou é mais a tua equipe que faz aquele contato? Como que é hoje? É óbvio que, imagina, quando eu entrei na Elemídia 2018, a gente tinha o quê? 7 mil telas. Agora são mais de 45 mil. 45.000, Brasil meu todo, Deus. várias cidades. É óbvio que eu não consigo falar com todo mundo. E aí não faria nem sentido, né? Nem porque, cresci no cargo Não, agora, assim, entendi, é porque, de entendi. novo, É a régua de demanda relação. que é muito A grande para demanda que é muito atender. grande, a pessoa tem que entender. Mas, hoje mesmo, assim, 3 pessoas pegaram meu contato num grupo, me mandam mensagem e eu vou atender. Tem gente que eu tenho mais proximidade, porque acabo encontrando em eventos, mas é fundamental, na verdade, que todo mundo da equipe, e aí pode ser desde a pessoa que cuida das instalações, que faz agendamento, até a Débora ou quem for, que a gente tenha essa relação, Uhum. porque muito vem do produto, do processo, da comunicação, vem do que a gente escuta, né? Uhum. Então, Verdade. é fundamental que eu possa sentar e escutar, e às vezes indiretamente pensar, putz, olha, essa é uma dor. E aí eu tenho amigos, assim, do mercado também, que às vezes sentados, conversando, eu penso, putz, talvez a gente pode transformar isso num produto Uhum. ou numa forma diferente de fazer, de um sistema, para ajudar nesse sentido. Então as coisas se misturaram um pouco. Entendi. Gerente de relacionamento e captação. Como que é a tua equipe? Quantas Virei pessoas? diretora, Diretora. diretora. Diretora de captação e relacionamento. Publicitária também. Quantas pessoas tem na sua equipe? Como que é a Débora gestora? Bom, espero que eles não me desmintam, né? Não, Quero que ela fale da equipe dela, pessoal. são 45 pessoas na área de edifício, porque eu cuido, na verdade, a Eletromídia tem várias frentes, né? Edifícios, Sim, aeroportos, ruas, transporte urbano e shoppings. E aí tem outros, tem clubes, mas que daí estão dentro dessas caixinhas. A área de edifícios está comigo, sim. a área de franquias está comigo também, Quantas franquias são hoje? é que na verdade são várias cidades, mas são 11 franqueados. Tá. E aí cada franqueado tem, né, um torno de várias cidades, dependendo. Mas é muito Nordeste, Norte e Nordeste, e aí interior e litoral de São Paulo. Tá. E o atendimento daquele projeto Abrigo Amigo, que é um projeto Sim. super premiado, o atendimento está comigo também. São 45 pessoas. Eu tento acreditar que eu sou muito acessível. É claro que às vezes eu brinco, pô, ninguém me chamou Tem pessoas que têm vergonha de me chamar para almoçar, apesar de quando eu estou no escritório a gente almoça todo mundo junto. Eu acho que às vezes o cargo mete um pouco de medo, mas
a gente tem uma área muito redonda. De verdade, eu ouso dizer que, assim, eu nunca trabalhei com uma equipe tão redonda, com gente tão dono, assim, do negócio. E é por isso que dá certo. Faixa etária, assim, variada ou é mais no jovem, mais... Eu diria que média, talvez 25, 30. Uhum. Não é tão jovem assim, apesar da Eletromídia, com mais de 1.500 funcionários, ser uma empresa bem jovem. Uhum. Eu, aos 40 e quase 8, diria que estou entre as 15 e 20 mais velhas da empresa. Mas é uma equipe muito redonda. É uma equipe de gente que está há muito tempo lá na Eletromídia, que conhece muito do negócio. De verdade, pessoas que entenderam. E isso é uma coisa legal lá da Eletromídia, que a gente tem muita autonomia. Não é uma empresa que é verticalizada, que, né, assim, então, assim, a nossa área que decide basicamente tudo do negócio. Eu estive lá, é bem Marketing, aconchegante o ambiente, é muito, é, assim, uma é bem energia bem legal. dinâmico, é. E aí, isso é legal também, porque e aí, claro, eu acho que tem perfis diferentes de empresa, mas a Eletromídia é uma empresa onde todo mundo pode tá dando ideias, e isso é legal, porque daí do estagiário à gerente, à diretora, todo mundo tem voz. Então, assim, o processo, tem que mudar alguma coisa aqui, tem que fazer alguma coisa, não é muito top-down que chama no mercado, no mercado corporativo, né? Sim, A gente sim. decidiu e é assim que vai ser. Não, a gente realmente, assim, são várias cabeças, 45 cabeças pensantes, e a gente tem uma equipe muito, muito, muito redonda, muito dedicada, que se dá super bem. E o mais louco de tudo é que são 7 cidades diferentes. Só que eu sempre tenho a sensação de que a gente é muito próximo, muito, muito, muito. Só que a gente se vê 2 vezes no ano. Uma vez na convenção, eu faço uma convenção, Muito bom. vem todo mundo para São Paulo, já tá, acho que é o 4º ano, esse ano, e aí na festa de fim de ano da Eletromídia, que é uma baita festa, que a galera vem para comemorar o ano. Mas eu realmente acho que sua grande maioria é mulher. Hoje a gente está com. Eu ia te São perguntar 2 exatamente isso, homens, proporcionalmente mais mulheres do que mais homens. As mulheres mulheres. estão dominando completamente o mundo. Assim, ó. Deixa eu ver como é que eu vou colocar como mulher para não deixar metade dos homens pé da Uhum. vida. Mas eu acho que existe também muito um perfil, né, de cargo. No caso de relacionamento, porque não é só relacionamento. Para uma área, para um negócio com 45 mil telas, mais de 15 mil contratos dar certo, tu precisa ter sistemas. Tu Sim. precisa ter um pouco de burocracia, processos, porque senão, né? E obviamente tem todo um compliance por trás. Então, a gente segue algumas regras importantes para o negócio rodar. Então, tu tem a parte de relacionamento, atendimento, mas tu tem uma parte administrativa importante. Uhum. E aí, querendo ou não querendo, a mulher, nesse sentido, eu acho que se dá um pouco melhor, porque eu acho que ela consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Óbvio, a gente tem 2 meninos lá que se dão, saem Uhum. super bem, Sim. mas na regra eu acho que a mulher tem mais esse tato, assim, de conseguir fazer as Multitarefas, 300 coisas. multitarefas. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre o teu produto, sobre o síndico em específico. Tá. Eu tenho na minha cabeça, assim, no meu conceito, que a moeda mais cara hoje é a atenção das pessoas. É você conseguir a atenção das pessoas. Tanto que hoje a maioria das pessoas não são muitas que assistem um episódio de podcast completo. Elas querem os cortes, elas querem as coisas rápidas. Então, a moeda mais cara é a atenção. E para você comunicar, você primeiro tem que ter a atenção das pessoas. Quando você pensa no síndico, você acha que o síndico, a mentalidade hoje do síndico, você já tem 45 mil telas hoje, você acha que está tendo uma mudança de mentalidade do síndico com relação a isso? Porque não é só ter ali a tela dentro do elevador, precisa ter todo um convencer aquelas pessoas, chamar a atenção delas. Você acha que o síndico está evoluindo nesse aspecto e entender que para comunicar tem que captar a atenção primeiro, tem que ter confiança das pessoas? É isso. Eu acho que a gente está evoluindo. Eu acho que no começo a gente ficava muito, né, num discurso de tem que comunicar, não adianta só fazer, tem que comunicar, tem que preparar, tem que avisar, todo mundo tem que estar junto na ideia. Agora, a gente cada vez mais, aí tem o Instagram, o Eletromídia Ponto no seu prédio,
A gente Eu mesmo vejo os conteúdos educativos exatamente, importantíssimos. o próprio painel que a gente tem de comunicados, a gente tem modelos prontos com parceiros também para ajudar nesse sentido. A gente tem trabalhado muito o como. Não basta só comunicar, tem que saber como comunicar, em que momento. E não adianta comunicação, e aí vale para o grande anunciante que anuncia com a eletromídia, como para o síndico que tem um prédio só. É a frequência, é entender para quem está falando. Não adianta, é o que eu falo. Às vezes eu falo uma coisa para minha filha de 9 anos, não adianta ficar brava se ela não me entendeu. Se ela não me entendeu, é porque eu preciso refazer aquela frase, porque o problema está quem comunicou e não ela que não entendeu. Então, eu acho que tem sim uma evolução, eu acho que cada vez mais os síndicos estão. E a gente já participou de vários eventos sobre comunicação. A gente chama muitos síndicos também para falar sobre comunicação entre eles, porque aí realmente assim, tá bom, tem que comunicar o que está sendo feito, que tem que se vender. Isso está claro porque não estamos inventando a roda, né? Qualquer empresa, qualquer marca faz isso. Mas o como que realmente está sendo cada vez mais falado. E eu acho que eles estão. Claro que eu acho que São Paulo está bem à frente, Bem à eu acho, frente. E nesse Rio. sentido. Rio também. São Paulo, Rio. Mas a gente tem gente boa, eu acho que o Brasil todo, e é isso que precisa. Eu acho que precisa de 2, 3 síndicos que já entenderam a regra do negócio, e aí precisa de empresas fortes, empresas que estejam olhando para o mercado, que possibilitem eventos. Então, com os nossos parceiros Brasil todo, a gente faz muito evento, junta síndico. Agora, esse ano, a gente também vai levar síndicos de São Paulo para as praças, porque eles conseguem também passar um pouco do conhecimento deles. Porque a ideia é essa: quanto mais capacitado o mercado condominial tiver, Sim. melhor. Dito isso, a Eletromídia está, já desde o ano passado, se preocupando muito com o morador também. Porque quanto mais relevante, quanto mais serviço a gente oferecer na tela, mais a atenção dele vai estar voltada para aquela telinha ali. Então a gente está vindo com um monte de novidades assim que eu puder mostrar, porque eu brinco que hoje em dia tu tem áudio, tu tem tela touch. Isso é fácil ter, né? Assim, já existe para comprar, mas precisa entender o que vai estar embarcado naquela tela. E aí a gente Não é só pôr a tela não é ali. só pôr a tela e possibilitar que seja um touch ou que tenha um áudio. E aí, desde o ano passado, alguns síndicos, alguns moradores, pessoal de algumas administradoras têm nos ajudado a construir essa tela que a gente vai mostrar para o mercado daqui a algumas semanas, porque aí eu tenho a cadeia completa. Eu tenho Entendi. a administradora que já entendeu que também é uma ferramenta importante de construção de marca. Sim. A gente tem o síndico que sabe que é uma ferramenta importante para comunicação, engajamento e também de venda, porque eu sempre falo, todo morador tem um visitante que mora em outro prédio e que eventualmente pode estar precisando de um síndico. Sim. Então é né, uma ferramenta de venda, de mostrar os seus serviços, e agora cada vez mais o morador, para ele entender que não só é um local onde ele sabe o que está acontecendo no condomínio, mas que ele pode receber. É um canal de serviços, de interatividade. Então, eu acho que quanto mais relevante, melhor, porque no final das contas, o que a gente quer é que as pessoas olhem para a tela, porque a gente tem um anunciante que está contando com isso. E cada vez mais o mercado publicitário, ia falando do mercado publicitário, foi-se a época que bastava, o cara colocava mídia na rua, na TV, na rádio e ponto. Não, hoje em dia eles querem dados, eles querem saber quanto que as métricas, métricas, quanto que converteu em vendas, quantos cliques teve no. Então a gente consegue, a gente tem uma área grande também de métricas e dados lá na Eletromídia, porque o anunciante quer comprovação. E aí eu posso estar falando de um baita de anunciante ou da escolinha do bairro. Sim. Né? E bem pelo contrário, o cara até da escolinha do bairro está esperando mais conversão ainda. Então a gente precisa entregar esses dados. Foi por isso que eu te perguntei do síndico, porque, por exemplo, eu sou 60, eu sou de uma geração, né, lá atrás. Eu acredito que no início você tinha mais resistência, porque às vezes
eu ficava inseguro antigamente quando falava de tecnologia para mim. Uhum. Então, às vezes eu falava que eu não queria, mas não é que eu não queria, era a insegurança por eu não entender do assunto. Eu acredito que no início, lá atrás, era mais assim. Hoje está mais, o síndico está mais aberto por causa essas coisas de IA, eles estão procurando mais conhecimento, né? Você sente já uma facilidade maior? Não, Ou com ainda tem certeza. muito síndico cabeça dura, tipo assim, isso aí para mim não serve? Eu acho que síndico não tanto, sabia? Eu acho que o síndico já entendeu que qualquer melhoria que ele faça para o condomínio faz parte do trabalho. Porque hoje em dia um síndico não tem que só administrar sabe? Assim, não é só o básico. Realmente se espera do síndico que ele traga melhorias para o condomínio, que ele Sim, entregue um condomínio melhor do que ele recebeu, aumentando o valor do metro quadrado, aquele lance todo. sim, E aí ele entendeu que a tela, eu sempre dou esse exemplo, mas um tá, exemplo assim, fecha os olhos. Entra num prédio novo, velho, independente. Entra no elevador. Se tu vê um papel ali grudado, tu tem uma impressão daquele ambiente. Agora entra no mesmo elevador e vê uma tela eletromídia. Te passa uma sensação de totalmente valorização. diferente. E aí eu acho que já se quebrou muito. Claro que eu acho que no passado, e aí eu acho que o mercado em si, o síndico antes ele não tinha tanta força e tanto poder para conhecer o negócio e tomar algumas decisões sem ter que pedir a benção para os moradores. Sim, No caso da eletromídia, é um produto gratuito para o prédio. tá. Então, eu diria que talvez 80% dos síndicos tomam a decisão e fazem essa melhoria instalando a tela sem consultar ou o conselho ou os moradores, porque eles entendem que é uma melhoria. No passado, eu acho que qualquer coisa que fosse feita tinha que ter, não, mas deixa eu ver se alguém quer. Passado que você E fala aí, quanto tempo atrás? quando começou, eu acho. As primeiras telas residenciais da Eletromídia foram instaladas em 2016. E aí, até a pandemia, as pessoas não ainda linkavam muito, não, mas é tela de prédio comercial, parece prédio comercial, e aí as pessoas ficavam com receio. Hoje é muito difícil alguém dizer que nunca viu uma tela eletromídia. E claro, a própria tela comercial e residencial, elas estão instaladas em posições diferentes, é uma tela diferente, pensando inclusive em como se comporta o elevador, né? Eu sempre falo assim, prédio corporativo, todo mundo chega às 7, 8 da manhã, sobe, os elevadores ficam mais cheios. Na hora do almoço, lotadaço. Não sei como é que é aqui, mas onde fica a eletromídia é lotado. E aí, Entendi. e aí a gente instala um pouco mais em cima. E aí a própria pessoa já viu nessas diferenças e entendeu que tá bom, é algo que faz sentido ter. Não é mais Uhum. aquela coisa de será que funciona, será que não funciona? Já faz parte Sim, já é uma do coisa dia a dia. Até é consolidada, estranho já quando a ficou gente entra no prédio e consolidado não com vê a tela, resultado, né? com sucesso, já tem cases vários. Agora, vamos, assim, por exemplo, eu sou um síndico, estou assistindo esse podcast e eu me interessei. Ah, Como é que é o processo para o teu comercial, tanto captar quanto eu ligar e procurar saber como que é, como funciona isso? o canal mais fácil, eu acho que é via formulário, queroeletromedia.eletromedia.com.br. E Certo. aí tem um formulário, já preenche todos os dados e até, diria, No eu diria, próprio Instagram de vocês, Eletromídia no seu prédio, tem o link tem o também? link também. Tem o Tá. link também, ou clica, Posso colocar realmente aqui colocando também no episódio? Sim. queroeletromedia.eletromedia.com.br e aí solicita a tela. E aí lá a pessoa vai dizer, eu quero tela no elevador social, eu quero no social no serviço. Eventualmente eu gostaria de instalar num hall, gostaria de instalar na garagem subsolo ou numa academia. E Sim. aí a gente faz um contrato, é um contrato padrão muito simples. E aí, vistoria, e instalação. E quais assim, as perguntas mais carimbadinhas, assim, mais frequentes que os síndicos fazem para vocês, assim? Uma é se fura o elevador, Como? se fura, faz furo no elevador. Tá. E aí a resposta é, na sua grande maioria, ou seja, 99,9% das vezes, não. E é por isso que a gente faz uma vistoria, porque se vem a necessidade, porque se é um elevador muito antigo, que não tem o furo da Sim. câmera, daí eventualmente tem que furar para puxar um cabo.
Mas no nosso contrato, e já aconteceu, está escrito que qualquer avaria, ou qualquer furo, ou qualquer coisa que a gente tenha que fazer na instalação, na desinstalação, é obrigação da Eletromídia entregar o elevador da forma que foi, o elevador ou o hall, que for da Tá. forma que foi encontrado. E aí faz parte, a gente eventualmente tem que mudar, né, substituir a chapa do elevador. Mas normalmente não fura. Acho que se tem custo, já passou um pouco. Eu acho que no passado as pessoas, não, mas como assim não tem custo? As pessoas não entendem qual que é a pegadinha. Mas eu acho que já Tipo, o ficou pessoal bem. fala assim, mas como é que pode? É de Uma graça, coisa sim. é nada Tudo de. que é de graça, né? Né? Eu acho que isso já está claro, já entenderam que é uma empresa de publicidade, que quem paga a conta, manutenção e instalação é o anunciante. Principais perguntas. Dependendo da pergunta, você entende se o síndico já é daquela geração mais antiga ou se ele já está mais antenado ou não. Tipo assim, para que eu preciso colocar isso aí? Eu tenho lá o aviso, eu colo lá. Tem esse diálogo com a tua equipe, assim, o síndico. Normalmente é o síndico que faz esse contato. Normalmente, Ou é alguém, ou a administradora, não. algumas administradoras, sim, a gente tem parceria com algumas e elas ou eventualmente indicam, Ou o porque gerente predial também. exatamente, via gerente, porque elas entendem que é importante ter também para a construção da marca e comunicação da empresa. Muito do síndico que a gente já tem parceria, então, né, faz parte, ele já tem 30 prédios com a gente, assim que ele assume um prédio, se não tem eletromídia, ele já pede para instalar. Sabe que não tem muito a comparação de eu não preciso, eu uso papel, isso eu acho Não que eu nunca existe. escutei. O que existe eventualmente, mas eu não tenho nada para comunicar. E Ele pensa aí, que não tem, e né? aí dá para ver. Daí Lembrei de uma pergunta. Você já tem comunicados prontos, modelos? tem. A gente tem, inicialmente, porque a gente tem um cuidado muito grande para não virar uma foto de um folheto que está na mesa da pessoa. Tá. Porque o objetivo não é esse, né? A ideia do digital, o digital é bem diferente do Sim, estático, não basta claro. só subir um. Então a Sim. gente tem desde a possibilidade de vários modelos prontos, onde a pessoa via inteligência artificial escreve o texto. A gente tem comunicados 100% prontos de parceiros de conteúdo. Pode falar o nome? Pode, claro. A Síndico.net, a Anacom, Viva Condomínio, que já tem comunicados prontos sobre barulho. Barulho é um campeão, assim, disparado. Barulho oculto é o nome. Que é aquela coisa do salto, do incômodo, que às vezes a gente não se dá Tem conta. sobre os pets também? Tem sobre os pets, que é muito usado também. Então, a gente tem prontos. E, claro, tem a possibilidade de subir vídeo ou Aí quando vai ter uma imagem. Assembleia Geral também E aí, ali aparece. normalmente, daí sim, não tem muito como fugir do textão, mas a ideia é que a ferramenta auxilie a criar um comunicado que vai ser lido. Porque não é só, é o que eu falo, não é só tirar uma foto de um Uhum. documento que veio da administradora. É claro que às vezes não tem como fugir disso. Mas cada vez mais a gente vê, QR Code, são síndicos usando, né, entendendo que a tela é um complemento de outros canais de comunicação e às vezes precisa contar uma história maior, é um QR Code que leva para mais informações, assim por diante. A maioria opta por já usar esses comunicados prontos ou a maioria quer ele mesmo criar os seus comunicados? E como funciona? Se tu pensar a maioria ainda usa os comunicados prontos. Tá. Mais prático, né? Mais prático. Mas tem muita gente que tá indo muito bem na comunicação. E aí quer subir A régua. tabelas, sobe a régua, tabela, quer mostrar alguma coisa diferente, e aí vai além. Mas o seguro, para o dia a dia, para o síndico que não sabe muito o que fazer, o pronto ajuda. E aí o bom é isso, assim, já vem, consegue programar para daqui a um ano, se quiser. Entendi. Então, desde o básico. E a gente tem também perdi a palavra. Esqueci. Comunicado?
A gente tem, com a Síndico.net, Aham. a gente tem algumas dicas Painel, tipo. de datas Sim, comemorativas. por exemplo, agora vem a Copa do Mundo. Tem prédios que vão assistir o jogo junto, comunitários. Aí pode colocar esses avisos tudo ali. Pode. A gente já, inclusive, tem comunicados prontos da Copa do Mundo, só para a pessoa colocar as datas ali de se vão se reunir, se não vão se Sim, reunir. Lembrei, eu ia falar do planner que a gente tem planner. em conjunto com a Síndico.net, que é também, todo mês a gente já faz, a gente está indo para o segundo ano já, e a gente lança ideias naquele mês, ideias de datas ou de assuntos para se tratar. E aí é feito, tratar na comunicação via tela. E Sim, aí é desde datas comemorativas, ou algum assunto que a gente sabe, agora começa, param as chuvas, mas começa a gripe, os cuidados que tem que ter. Então, a gente consegue também ajudar o síndico no, não sei o que comunicar, a gente consegue dar datas, porque no final das contas é isso, é essa construção da imagem dele. A gente sempre fala, se apresenta, né? Eu sempre brinco, isso que eu ia falar. O não síndico, ele gosta, ele tem uns que têm resistência de falar deles, se mostrar, porque eles precisam se mostrar, Eu né? acho que precisa se mostrar e não só no lado ruim da palavra. O que eu quero Sim, dizer? Assim, né, a gente está falando um pouco da Débora gestora. tá. Muito da relação que eu tenho com a equipe de confiança vai porque eles me conhecem. Sim. Então, eles sabem, eles conhecem meus filhos, eles sabem o que eu gosto de fazer no fim de semana, todos me seguem no Instagram. Isso aproxima. Então, eventualmente, quando eu preciso chegar para alguém e dizer, putz, pisou na bola, não Humaniza foi o negócio. legal isso aqui, a pessoa encara diferente, né? Se só entra no elevador e vê, não pode fazer isso, atenção, cuidado para isso, semana que vem vai ter isso. Tu pensa, nossa, mas quem que é essa Esse cara é pessoa? um ET, de vez em É quando ele isso. E aparece. aí você sabe, não, olha, mas tal pessoa tem filhos, não tem filhos, gosta disso, não gosta disso, vai no clube, não vai no clube. Você está criando uma relação com aquela pessoa. E aí, qualquer coisa que tu fale, inclusive coisas chatas, porque é nosso papel como gestor de condomínio, gestor de área, de empresa, muitas vezes falar assuntos chatos, olha, putz, segunda-feira, ponte de feriado, vamos ter que trabalhar. Faz parte, mas tu Sim, cria uma relação de confiança, a pessoa sabe, né? E tu tá junto nessa. Então, isso é fundamental. É muito fundamental. bom. Agora, falando de área de atuação, você falou que são 45 mil telas, é Brasil isso. Brasil. Tá, você falou que São Paulo e Rio já 100% está muito consolidado. E quais são os estados onde você está crescendo, expandindo, começando mais a expansão? Por exemplo, Tocantins, vocês têm? Tocantins a gente tem via Já franqueada. fui muito para lá. Via franqueada. Praças próprias, tá? Que a gente está expandindo, pode solicitar tela. São Paulo, e aí o torno, né? Eu falo ABC, Osasco, Grande São Paulo. Guarulhos, Barueri, né? Santana de Parnaíba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, BH e Recife. Essas são Tá. praças próprias. E aí, franqueados a gente encaminha para eles E também. Balneário, tem também aquela região de Itajaí, aquela. Não, Nossa, como mas tem condomínio lá, né? tem prédio. E sabe que interessante? Tem muito síndico de Curitiba, de olho na região, tem muito síndico daqui também, entendendo que realmente vai ser. Porque é um balneário, principalmente, eu acho que são moradores que querem algo profissional e têm eventualmente nas suas cidades, né? Porque muitos vão para veraneio mesmo. Sim, sim. E aí os síndicos estão levando para lá essa expertise profissional de sindicatura. Rio e São Paulo é aquela guerra de resultado, é aquela competição, quem que vai. De tipo assim, vou vender mais, eu vou fechar mais. É os dois que mais disputam. Sabe que na equipe a gente não tem, mesmo em São Paulo, que a gente tem muita gente, Uhum. tem sempre, eu sempre brinco assim, uma empresa, uma área grande, a gente tem sempre gente de férias, né? E aí a galera de verdade, ela ajuda assim, putz, Um vou cooperativismo aí, né? ajudar, vou atender, não é minha região, mas vou atender para tal pessoa bater a meta. Então realmente não tem nesse
Nesse caso, ó, que São Paulo, Rio, eu sei que Aham. nesse caso Porque são duas praças extremamente competitivas, né? são. Mas eu acho que São Paulo, até porque, óbvio, volume é maior, eu acho que o mercado está um pouquinho à frente ainda também. Muita coisa que a gente faz em São Paulo, que a gente já aprendeu, a gente acaba passando para as outras praças também. Uhum. Uma pergunta mais provocativa. Tá? Quantos anos da Eletromídia já? Você falou? Quantos anos Não, tem? a Eletromídia Tem 30 anos, na verdade, 30 começou anos. antes da lei. Quem não sabe, existe um negócio chamado Lei Cidade Limpa. Antes, em São Paulo, eu não sou daqui, Tá. mas eu me lembro que eu vinha, era um horror, pegava marginal. O que mais tinha era painel, outdoor, 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 outdoor. Então, a eletromídia é raiz, é desde aquela época. E aí teve que pensar em como sobreviver quando veio a Lei Cidade Limpa. E aí que veio o out of home dentro de casa, que daí era elevador, era shoppings, e aí o resto é história. Tu é daquele pensamento também que o concorrente é bom porque ele faz a gente acordar mais cedo, ter mais criatividade, porque a gente sabe que chega a gente nova querendo o mercado e como que a eletromídia lida com isso? Se fosse talvez 10 anos atrás, eu ia dizer, meu Deus do céu, nossa, a gente está com concorrente, e agora? Mas agora a gente tem parcerias muito, muito, muito fortes, Consolidado já. consolidadas. Gente que inclusive chega e fala, ó, isso aqui não tá bom. E uma empresa. E aí a gente tem que entender que o negócio não é CPF, é CNPJ, no final das contas, são Sim, tá. empresas, né, que estão aí. Eu brinco que a eletromídia, como várias, sempre teve concorrente, inclusive em outras verticais. Tá. Eu acho que faz parte, eu acho que é uma provocação saudável, eu acho que obriga a empresa a ter que ajustar ainda mais seus processos, eu acho que obriga, o mercado ganha, querendo ou não Sim. querendo, né? Porque aí é um jogo de quem oferece mais, quem oferece melhor. Claro que é o que eu falei, talvez há 10 anos atrás a gente ia estar a 30 mil telas a menos, talvez a gente ia estar pegando, ainda tendo que se provar em muitas coisas. Passado agora 10 anos que a gente tem residencial, a gente entrega e as pessoas contam com isso. Então, é a minha provocação até dentro da eletromídia. Se a gente continuar fazendo o que a gente já faz no que quesito manutenção, olhando para o cliente e pensando sempre num produto melhor, e aí vem a provocação, Boa. não tem como dar errado. E claro, tem que lembrar que no final das contas é uma empresa de publicidade. Ganha quem vende mais publicidade, quem Claro. tem uma, né, assim, uma receita maior nos espaços oferecidos. Então, a gente continua instalando e é isso. Mas eu acho que é bom, eu acho que o mercado ganha, realmente o Fala um mercado pouquinho ganha. do abrigo amigo. Amigo, Como é que amigo, me conta um pouco disso? Eu vi isso na TV ah, e eu fiquei assim impactado, achei maravilhoso. é maluco. Foi uma ideia, aquela ideia papo maluco de publicitário, 2 anos, vai fazer 3 anos agora no meio do ano. Tiveram uma ideia, inscreveram no Festival de Cannes, ganhou o Leão de Ouro, até Sim, super eu vi pesado lá, aquele eu negocinho, vi. aquele troféu ali. Sim, E aí ela também tipo, bom, então vamos para frente, vamos colocar esse negócio para rodar. E vai muito com o DNA da eletromídia, que é transformar as cidades. Então, conseguiu juntar o que já se tinha, que é abrigo de ônibus, a eletromídia tem a concessão em várias cidades do Brasil, e entregar para a população algo que vai muito além só da publicidade ou do conteúdo. E aí, de novo, vários contratos que a gente tem envolvimento com parcerias com o governo também permitem que a gente atenda essa população de forma mais rápida. uhum, O projeto é incrível, obviamente tem que ter um patrocinador, então hoje tem um claro, grande patrocinador que apoia o negócio, porque alguém tem que pagar a conta, claro. mas das 8 da noite às 5 da manhã, em alguns pontos da cidade, só em São Paulo são 200. E aí tem Rio, vai ter agora BH, Curitiba, Nordeste, Cuiabá,
Eu Fortaleza. imagino que vocês já devem ter assim vários cases de relatos de pessoas que foram beneficiadas com esse trabalho. Tem. Pretende Assim, montar tipo um documentáriozinho para pretendemos, sim, mas obviamente existe uma questão da lei, de proteção e proteção tal? de dados, mas é muito incrível. Inicialmente o projeto foi pensado só para mulheres, mas a gente vive num país tão perigoso, de certa forma, que as pessoas sentem tão sozinhas, que a gente tem muito homem também que às vezes, né, aciona. Basicamente, assim, para quem nunca Aham. viu, a gente tem os pontos de ônibus que já tem a telinha, a tela grande da eletromídia. Das 8 às 5 da manhã, a pessoa que clicar num botão, ela é atendida por uma atendente real, não é inteligência artificial, ela tá lá mesmo para fazer companhia. E aí pode falar sobre novela, pode falar sobre futebol, pode não falar nada, só de Às vezes está fato vivendo um momento ali fazer com um companhia. distúrbio emocional bem sério, né? Exatamente, ou precisar exatamente de alguma ocorrência que precise de Estou sendo polícia. seguida, tem uma pessoa que me. Já teve caso, tô perdido, me ajuda a voltar para casa, tô passando mal, tô com dor, gente tendo ataque cardíaco, ou eventualmente até um acidente de trânsito que não está no abrigo, mas que a pessoa aciona o abrigo e pede para a gente chamar uma ambulância que esteja a meia quadra de lá. Então, todo dia de manhã eu acordo para ver, né, como é que foi a noite, e é incrível, realmente muda a vida das pessoas que estão Ou lá. seja, não se trata só de uma tela, se trata de acrescentar algo na vida das É isso. pessoas, transformar as É pessoas, isso. né? É É um transformar a senso de cidade. propósito, de missão que você tem. Exatamente, exatamente. Tem algo, ó, aqui, pessoal, nada é combinado, tá? Ela não sabia o que eu ia Eu não perguntar sei para nada. ela. Tem alguma pergunta que eu não te fiz e que você gostaria que eu tivesse feito? Tanto a Nossa! respeito do negócio, do business ou da pessoa, do CPF. É, eu gosto de fazer essa pergunta. E o que que as pessoas te respondem? As pessoas normalmente sabem tem a Às vezes pergunta? acontece de ter, às vezes não. Fala, não, eu acho que você circulou por vários assuntos e preencheu bem aquilo que eu queria. Mas às vezes a pessoa fala, só tem uma pergunta que eu queria que os meus clientes me fizessem, mas não me fazem. Ou pessoal, seja lá o que for. Se não tiver, tá tudo certo. Não, eu acho que foi ótimo. Não tem mais nada para falar, eu acho. Ó, a gente falou Tocou tudo. aqui CPF, a gente falou aqui da sua equipe, falamos de expansão, falamos da história, falamos do abrigo amigo, falamos sobre a mentalidade do síndico, falamos várias Não, coisas. Mas tem mais uma pergunta para te fazer sobre comunicação. Com todos esses anos de experiência e com, né, gerindo aí essas 45 mil telas, se você fosse completar a frase comunicação é pontinhos, como você completaria essa frase? Comunicação é. comunicar o que precisa ser comunicado para aquela pessoa. É isso, porque no final das contas, comunicação pode ser um monte de coisa. Isso, Mas a por gente isso, precisa comunicar o que aquela pessoa ou grupo de pessoas precisa saber. E às vezes a gente se perde muito aí. Por isso que eu acho que a inteligência artificial que tem na plataforma da Eletromídia ajuda. Porque na hora de comunicar, a gente tem a tendência de querer colocar tudo. sim. O que, o quando, o porquê, e E às aí fica uma vezes poluição que ninguém. uma poluição, as pessoas não entendem, tem Prolixidade. informações que eventualmente não são para todo mundo. Então, eu acho que a grande segredo é a gente entender o que precisa ser comunicado naquele momento. E, claro, nunca é só sobre um comunicado. Tem assuntos, é o que eu falo da frequência. Uhum. Comunicação é frequência, frequência, frequência e cobertura, né? E aí, por isso que a Eletromídia também acaba entregando para o mercado publicitário a jornada inteira do consumidor, né? De manhã à noite, tu encontra a teleeletromídia. Mas é muito sobre também a frequência. Não adianta avisar uma vez um assunto, ou deixar lá e deixar rodando que vira paisagem. Talvez contar de formas diferentes. Então, acho que é comunicar da forma correta para aquele grupo de pessoas. E que aí pode variar do prédio A para o prédio B. Muito bem. Eu penso
igual, a maneira de falar é diferente, mas é a mesma coisa que você falou. É saber o que falar, como falar e para quem falar. Porque às vezes você está falando a coisa certa, da forma certa, mas para a pessoa errada, né? Claro, Às vezes o público não é aquele, a linguagem também não é aquela. é isso. É E eu querer falar com meu filho de 14 anos da mesma forma que eu falo de 9. Não sim, tem como, não tem como. Os dois, o de 14 vai ficar irritado, não vai querer me escutar. Provavelmente vai achar que eu estou falando muito infantil ou que não é para ele, e eu preciso nivelar para poder conversar com ele. E a de 9, se eu falar da mesma forma que eu falei com o de 14, ela não vai me entender. Então, é perceber realmente isso é na quem tela, é. é numa reunião, é num feedback, é numa Conversar. convenção, é numa palestra, né? Fico imaginando você também conversando com a sua equipe, né? Pessoas de personalidades, temperamentos, perfis Às vezes até comportamentais. nos fora, às vezes eu falo umas palavras que eles não sabem o que que é, porque sou velha, né? Tá. E aí, às vezes, eu falo umas coisas, as pessoas me olham, o que que é isso? Eu tenho que explicar, deixa eu explicar, existia um negócio, e aí a gente dá risada. Mas é isso, também tem que Sim, entender, né? entrar no mundo Fala, do outro para depois ele entrar no seu, né? Primeiro eu entro no seu mundo para depois eu trazer você para o meu. é isso, Porque quando você também trabalha com pessoas de idades diferentes, também mexe muito com isso, né? muito. Você não é velha, você é nova. Eu já estou sessentando. É. Mas o pessoal de 20, não sei É, se é concorda muito verdade. bem contigo. Os amigos dos meus filhos me veem a tiazinha, não sei se eles concordam É tanto verdade. com isso. Me fala uma coisa. 45 mil telas agora, você vai falar uma mensagem. Se ela fosse chegar nas 45 mil telas, a mesma mensagem para todas as pessoas simultânea agora, todos os elevadores aí de eletromídia tem, qual mensagem você daria? Agora fala olhando para aquela câmera. Nossa! É que é um lado garota propaganda que eu não sei É, se sou, mas tudo não tem bem. problema. Você tem uma oradora embutida, escondida Ai, aí já tem dentro, como que ter vai, amigos. ela vai agora se manifestar. Tá. Diga. Eu acho que eu tenho a sorte de estar há 8 anos acompanhando e agradecer. Eu acho que quem apostou na eletromídia nos últimos anos, muitos estavam no começo sem saber o que ia acontecer. Então, é agradecer, na verdade, os síndicos, os moradores que apostaram lá atrás, que confiam no nosso trabalho, que quando ligam para atendimento, eventualmente comentando que uma tela não está funcionando, fazem na parceria. A gente recebe muita mensagem também no atendimento de gente elogiando. E eu sempre falo que a pessoa parar o tempo, né, parar o que está fazendo para mandar uma mensagem agradecendo ou elogiando um profissional é porque realmente a pessoa a gente fez a diferença, né? Assim, então, é realmente agradecer, continuem confiando na gente, continuem contando com a gente vai continuar instalando, a gente quer continuar melhorando os sistemas, melhorando os processos, e a gente só consegue fazer isso se vocês nos falarem o que a gente precisa melhorar. E aí eu queria aproveitar mesmo e agradecer a equipe. Eu acho que nesses anos, apesar da gente ter uma equipe que tem muito pouca rotatividade, mesmo, a gente conseguiu estar com um grupo muito fechado e acaba colocando gente nova, porque o negócio está crescendo cada vez mais. Queria agradecer a equipe. É uma galera que tá junto, o que precisar, é evento, se dá um problema, a gente se divide para resolver, não tem aquela coisa, mas isso não é problema meu, isso é do atendimento, isso é com a captação. Eu queria agradecer mesmo, é uma honra para mim, representar a equipe de captação e relacionamento da Eletromídia. Eu aprendo muito, muito, muito. Eu falo que, eu brinco que eu só engano, porque quem conhece mesmo, são eles, estão no dia a dia e é isso. E quanto mais você não precisa estar ali o tempo todo com eles, mostra que a tua gestão é boa, porque eles conseguem já pegar o teu DNA, a tua liderança. Se você precisar se ausentar por um tempo, eles continuam, Total. roda tudo normal. Mas é por isso que eu acho que o negócio, como equipe, assim, eu vejo muito dentro da Eletromídia até, deu muito certo. Porque todo mundo tem cabeça de dono.
Que maravilha. Então, não é, eventualmente, a Débora não está, a Tati, gerente, não está, ou não tem alguém, né, aquela coisa de algum gestor que não esteja e o negócio, ninguém sabe o que fazer. Se as pessoas não sabem o que fazer, elas sabem procurar quem vai saber resolver o problema. Então, é ótimo. É ótimo, tem que ter realmente. A gente conseguiu chegar num ponto que seria Magic Team, eu diria. E aí, gostou do papo? Adorei! Então, antes da gente se despedir, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a OneLink. Existe um Brasil que poucos enxergam, mas que movimenta bilhões todos os dias. E ele está dentro dos condomínios. Um universo onde pessoas vivem, trabalham, consomem e decidem. Mas muitas ainda continuam isoladas no mundo digital. Síndicos sobrecarregados e empresas invisíveis. Muito movimento, mas pouca conexão. Foi para isso, para mudar isso, que nasceu a OneLink. Não como mais uma rede social, mas como uma infraestrutura digital do mercado condominial. A OneLink não é sobre seguidores, é sobre pertencimento. Não é sobre alcance, é sobre relevância. Não é sobre estar online, é sobre estar no lugar certo. OneLink, onde o condomínio brasileiro se conecta. Demais. Aguarde o lançamento. É isso, quando eu fiquei sabendo, eu acho que faz total sentido. Eu acho que cria senso de pertencimento, eu acho que une as pessoas. A gente assim, tem mercados que acham que não, eu vou guardar a informação para mim, porque não funciona. Realmente tem muita gente boa no mercado, e quanto mais tiver essa troca, essa união, o entendimento do que é possível fazer, do que o síndico não tem que admitir, Uhum. mais profissional fica a classe. Sim, Então, claro. achei o E máximo. você vai estar com a gente lá no lançamento. Bom, Né? Eletromídia patrocinando, vou Muito estar bom. junto, Que maravilha. comemorando. Sabe onde vai ser o lançamento? Então, nem eu sei, só o Djalma que sabe. Mas ele vai vir aqui no próximo episódio para contar para você. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação e até o próximo episódio do OneLink Talks. Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.